Olá, pessoal! O que é a Idade Média e o que ocorreu durante esse período? O Império Romano estava dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, sofreu sucessivas invasões até cair em poder dos bárbaros. No ano 476, data em que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, que se estendeu até 1453, quando os turcos tomaram o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, dando início a um novo período histórico, a Idade Moderna. Prevaleceu na Idade Média as relações de vassalagem e sucerania. O sucerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu sucerano. O vassalo oferecia ao senhor ou sucerano fidelidade e trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o sucerano mais poderoso. Todos os poderes jurídico, econômico e político concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, donos de lotes de terras. A sociedade era estática, com pouca mobilidade social, hierarquizada. A nobreza feudal, senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, viscondes, era detentora de terras e arrecadava impostos camponeses. O clero, membros da Igreja Católica, tinha um grande poder, pois era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Eram livres de pagar impostos e arrecadavam o dízimo. A terceira camada da sociedade era formada pelos servos, camponeses e pequenos artesãos. Os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tais como corvéia, trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal, talha, metade da produção e banalidades, taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor feudal. A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura. Existiam moedas na Idade Média, porém eram pouco utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na economia feudal. O feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha a terra possuía mais poder. O artesanato também era praticado na Idade Média. A produção era baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. O arado, puxado por bois, era muito utilizado na agricultura. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, detentora do poder espiritual. A Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando nelas. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. Educação, cultura e arte medieval. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Esta era marcada pela influência da Igreja, ensinando o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens
da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre a religião. Podemos dizer que, no geral, a cultura medieval foi fortemente influenciada pela religião. Na arquitetura, destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais. No campo da filosofia, podemos destacar a escolástica, linha filosófica de base cristã, representada pelo padre dominicano, teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino. As Cruzadas. No século XI, dentro do contexto histórico da expansão árabe, os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Diante dessa situação, o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada, 1906, com o objetivo de expulsar os infiéis árabes da Terra Santa. Essas batalhas entre católicos e muçulmanos duraram cerca de 2 séculos, deixando milhares de mortos e um grande rastro de destruição. Ao mesmo tempo em que eram guerras marcadas por diferenças religiosas, também possuíam um forte caráter econômico. Muitos cavaleiros cruzados, ao retornarem para a Europa, saqueavam cidades árabes e vendiam produtos nas estradas, nas chamadas feiras e rotas de comércio. De certa forma, as cruzadas contribuíram para o renascimento urbano e comercial a partir do século XIII. Após as cruzadas, o mar Mediterrâneo foi aberto para os contatos comerciais. As guerras medievais. A guerra na Idade Média era uma das principais formas de obter poder. Os senhores feudais envolviam-se em guerras para aumentar suas terras e o poder. Os cavaleiros formavam a base dos exércitos medievais, corajosos, leais e equipados, com escudos, elmos e espadas. Representavam o que havia de mais nobre no período medieval. A peste negra. Em meados do século XIV, uma doença devastou a população europeia. Historiadores calculam que aproximadamente 1/3 dos habitantes morreu desta doença. A peste negra era transmitida através da picada de pulgas de ratos doentes. Estes ratos chegavam à Europa nos porões dos navios vindo do Oriente. Como as cidades medievais não tinham condições higiênicas adequadas, os ratos se espalharam facilmente. Após o contato com a doença, a pessoa tinha poucos dias de vida, febre, mal-estar e bolhas de sangue, e pus espalhavam-se pelo corpo do doente, principalmente nas axilas e virilhas. Como os conhecimentos médicos eram poucos desenvolvidos, a morte era certa. Para complicar ainda mais a situação, muitos atribuíam a doença a fatores comportamentais, ambientais ou religiosos. As revoltas camponesas. Após a peste negra, a população europeia diminuiu muito. Muitos senhores feudais resolveram aumentar os impostos, taxas e obrigações de trabalho dos servos sobreviventes. Muitos tiveram que trabalhar dobrado para compensar o trabalho daqueles que tinham morrido na epidemia. Em muitas regiões da Inglaterra e da França, estouraram revoltas camponesas contra o aumento da exploração dos senhores feudais, combatidas com violência por partes dos nobres. Muitas foram sufocadas e outras conseguiram conquistar
seus objetivos, diminuindo a exploração e trazendo conquistas para os camponeses.